Pulgasari, o kaiju comunista da Coreia do Norte. Para os fãs de filmes de monstros gigantes, também conhecidos como Daikaiju, o uso do cinema como forma de comentário social não é novidade. Desde o surgimento desse gênero, Muitas críticas sociais. do século XX, essas criaturas colossais destruindo cidades passaram a representar medos reais, da ameaça da bomba atômica à crise ambiental. Embora a maior parte dos clássicos venha do Japão, existe uma exceção fascinante: Pulgasari, um filme da Coreia do Norte criado sob as ordens diretas do ditador Kim Jong-il, que Kim Jong-il, o sonho dele era criar uma indústria cinematográfica norte-coreana, e pra isso ele sequestrou uma galera pra trabalhar lá. Sequestrar o diretor para garantir a sua produção. Do ditador Kim Jong-il, que chegou até a sequestrar o diretor para garantir a sua produção. No vídeo de hoje eu vou contar a história por trás dessa produção tão maluca, contar a história do filme e analisar as várias interpretações do filme com vocês. Então, sabendo disso, vamos lá. É isso, convite sem opção de recusa. Preciso. Shin Sang-ok nasceu em 1926, na cidade portuária de Seishin, no norte da Coreia, então sob ocupação japonesa. Estudou cinema na Escola de Arte de Tóquio e iniciou sua carreira logo após a libertação do país, em 1945. Seu primeiro trabalho foi como designer de produção em Viva Freedom, o primeiro longa-metragem coreano no período pós-independência. Durante a década de 1950, Shin consolidou-se como um dos principais nomes do renascimento cinematográfico da Coreia do Sul, dirigindo vários filmes por ano. Ao lado da atriz Choi Eun-hye, com quem se casou em 1954, ele fundou a Shin Films. Choi, uma das atrizes mais populares do país, tornou-se presença constante em suas obras. Juntos, o casal produziu mais de 300 filmes ao longo dos anos 60 e Shin chegou a ser apelidado de príncipe do cinema coreano. Entre os seus feitos marcantes está a primeira cena de beijo da história do cinema sul-coreano no filme Uma Flor no Inferno, de 1954. Com o passar do tempo... Hoje eles fazem aqueles doramas mega degenerados, né? Que foi longe. Portanto, a situação política da Coreia do Sul se deteriorou. Após a Guerra da Coreia, o país viveu uma breve experiência democrática, interrompida em 1961 pelo golpe militar do general Park Chung-hee. O novo regime passou a exercer forte controle sobre a cultura, impondo censura e severas restrições à indústria cinematográfica. Na década de 70, com o agravamento da repressão cultural, os filmes de Shin começaram a fracassar nas bilheterias. Diante das crescentes dificuldades financeiras e da censura estatal, a qualidade das suas produções declinou. Em 1976, a situação piorou drasticamente. Veio à tona que Shin mantinha um relacionamento com a jovem atriz Jo Soo-mi, com quem teve 2 filhos. O escândalo provocou seu divórcio com Choi e abalou sua reputação pública. 2 anos depois, em 1978, o regime de Park Chung-hee, cada vez mais autoritário, decretou o fechamento da Shin Films. Me corrija, a filha dele não se tornou presidente da Coreia? Eu não lembro se ela foi presidente ou assumiu um cargo de relevância lá, a filha do ditador coreano. Incluiu o diretor na lista negra do cinema sul-coreano. A partir de então, Shin mergulhou em um período de declínio profissional. Dorama parece novela do SBT, por isso que faz tanto sucesso entre velha. Porque parece só um novelão. E isolamento artístico. Enquanto isso, sua ex-esposa Choi tentava retomar a carreira. Em 1978, ela viajou a Hong Kong a convite de um suposto empresário interessado em criar uma academia de cinema. No entanto, ao chegar no local... Sim, foi empichado, se eu não me engano. É tipo a filha do Fujimori tentando ser eleita presidente do Peru um tempo atrás. Tipo, inclusive o Fujimori é bizarro, né? Tipo, esse teu povo, né, Shimohara, o povo do Shimohara, tipo, eles só se reproduzem entre si. Tipo, o Fujimori foi pro Japão arrumar uma esposa. A mesma coisa a filha dele fez, foi lá pro Japão arrumar uma esposa. Combinado. Foi drogada, colocada à força num barco e levada pra Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Por trás do sequestro estava Kim Jong-il, filho e herdeiro do então... esse cara foi presidente de um país latino-americano. É até estranho, né, cara? Tipo, não faz sentido. It also will allow you to disband the Congress if you so wish to. It allows the president to close the Congress. Yes. As in some year. Ele não é estrangeiro? Não, ele é filho de japonês. Eu não lembro a história do Fujimori, na verdade. O líder Kim Il-sung
e responsável na época pelo departamento de propaganda e agitação do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Kim Jong-il era Um peruano chamado Fujimori. obcecado por cinema. Ele tinha uma coleção pessoal com cerca de 15 mil filmes ocidentais. Apesar da rígida censura imposta à população, ele viu o cinema estrangeiro como uma escola de estilo e técnica e acreditava que poderia transformar a arte cinematográfica numa poderosa ferramenta de doutrinação política. O problema era que os filmes produzidos na Coreia do Norte, mesmo por seus padrões, eram horríveis. O Kim sonhava em transformar a indústria cinematográfica do país numa vitrine internacional, capaz de competir em festivais estrangeiros. E para resolver a deficiência técnica de forma radical, decidiu sequestrar profissionais consagrados. Choi era apenas a primeira peça desse plano. Após seu desaparecimento, seu ex-marido Shin viajou a Hong Kong no mesmo ano na tentativa de encontrá-la. Lá caiu na mesma armadilha, foi capturado por agentes norte-coreanos Sobra nada pro e Betinha. levado secretamente a Pyongyang. Kim Jong-il Fujimori foi o primeiro que deu a ideia do Peru escravo, né? Based. Fujimori é foda, eu gosto do Fujimori. Foi preso, coitado, injustamente. cortesia, Ah, ele cometeu crimes, eu sei. mas Shin recusou-se a colaborar. Ele é um japonês presidente do Peru, caralho. Tipo, automaticamente você vai simpatizar com o cara, não interessa que tipo de coisa ele fez. Tentou fugir 2 vezes e, como punição, foi colocado numa prisão luxuosa. Passa o pano, porra. É tipo, beleza, né? Dito isso, né? Tipo, a gente tá aqui falando do Fujimori. Porra. O cara foi um japonês eleito um japonês foi eleito presidente do Peru, né? Tipo, aqui no Brasil a gente teve o Emílio Garrazzo Medici. Ele era filho de italiano. A gente teve um italiano presidente do Brasil, tipo. Tipo, a loucura, né? O Ernesto Geisel, se eu não me... agora eu não sei, eu acho que o Ernesto Geisel ele não é 100% alemão, ele tem um tuga ali no meio. Mas, tipo, tô falando o quê, né? O Medici, tipo, o Geisel é 100% alemão. A gente teve um presidente italiano seguido por um presidente alemão. Esse é o Brasil, porra. Tá ligado? A gente tá aqui larpando... O que a gente tá rindo do Peru? O Peru elegeu um japonês. A gente elegeu 2 estrangeiros. 5 anos. Durante esse tempo, não sabia que Choi ainda estava viva e era constantemente. O Temer é libanês. O Temer é 100% libanês. Que pariu, velho. Enquanto isso, Kim continuava tentando convencer o cineasta. O que eu tô falando? A gente elegeu um libanês, um italiano e um alemão. Tipo, A participar do seu projeto de renovação cinematográfica. Em 1983, após anos de resistência, Shin finalmente cedeu. Kim então organizou um jantar e, para surpresa do diretor, também convidou Choi e, a mando de Kim, os dois se casaram novamente. Definitivamente o mais cruel dessa história toda é ter feito os dois voltarem com o ex. Apesar das circunstâncias, Kim ofereceu condições materiais extraordinárias. Uma mansão, carros de luxo, orçamento ilimitado para filmagem e liberdade criativa quase total, desde que os filmes servissem à ideologia Juche, doutrina oficial do regime, que não interferia diretamente olha, você tem liberdade criativa total, desde que faça propaganda pro governo. nos roteiros, nem frequentava os sets, mas assistia aos filmes com o casal, discutindo longamente sobre narrativa, estilo e efeitos especiais. Nessas conversas, ele demonstrava um surpreendente conhecimento técnico e teórico sobre o cinema mundial, algo que impressionou bastante o casal. Entre 1983 e 1986, Shin Sang-ok dirigiu 7 filmes na Coreia do Norte, explorando uma variedade de gêneros, de romances a dramas históricos e musicais. Um dos títulos mais elogiados foi Runaway, de 1984, onde o próprio Shin viria a considerar um dos pontos altos da sua carreira. Curiosamente, a trilha sonora do filme incluía covers de músicas do ABBA, o que revela um grau de permissividade absurdo do Kim Jong-il quanto ao uso de referências ocidentais, desde que, é claro, servissem ao propósito de criar uma estética mais universal e competitiva. Tem até uma cena em que eles explodem um trem de verdade só pra ficar mais verossímil. Em 1984, a Toho lançou The Return of Godzilla. Encantado com o filme, Kim Jong-il decidiu criar o seu próprio kaiju. A ideia era clara, produzir um monstro que cativasse o... Eu achava que era diferente essa história, eu não sabia que esse casal de sul-coreanos tinha sido sequestrado e tinha feito esse filme de kaiju, eu não tinha feito conexão. público norte-coreano. Por isso que eu só citei a história, achei que não ia tratar disso. E ao mesmo tempo demonstrasse ao mundo o potencial técnico do cinema do país. E assim nasceu o Pulga. Renato, desde que tu falou de Turma da Mônica, eu tava pensando nas minhas revistas que recebi da minha madrinha. Eu já achei uma pilha, só que fiquei triste, porque era a edição número 1, especial de Natal, só que a parte de trás tava rasgada. Porra, aí é foda, F.
Para tornar o projeto realidade, Kim conseguiu algo impensável. Ele trouxe para a Coreia do Norte técnicos japoneses da própria Toho, incluindo o ator Kenpachiro Satsuma, que interpretava o Godzilla, e o especialista em efeitos especiais Teruyoshi Nakano. As circunstâncias da chegada desses profissionais, no entanto, parecem meio nebulosas. Há relatos de que eles foram enganados e acreditavam estar filmando na China, enquanto outros dizem que foi o próprio Shin que garantiu pessoalmente sua segurança, convencendo-os a participar. Apesar de contar com um orçamento modesto em comparação às produções japonesas, Meu, a Coreia do Norte é um narco-estado, cara, pleno. Porque, basicamente, boa parte da receita da República Democrática da Coreia é basicamente a venda de metanfetamina. Eles produzem e vendem. Pulgasari foi o filme mais caro da fase norte-coreana de Shin, e embora os efeitos especiais já estivessem um tanto defasados para a época, Kim Jong-il ficou extasiado com o resultado e foi um sucesso dentro da Coreia do Norte. Ele organizou um banquete em homenagem... Eu vou te falar, cara, se eu tivesse uma ditadura falida num país fechado, irmão, eu estaria produzindo todo tipo de droga sintética que você pode imaginar para saturar os mercados ocidentais. ao filme República Popular Democrática da Coreia. e logo aprovou um novo projeto ainda mais ambicioso, um épico sobre Gengis Khan com A Venezuela tem petróleo pra vender, né? Eles não precisam produzir droga pra vender. lançamento internacional e potencial para atrair divisas para uma economia War on Drugs. War on Drugs. que já começava a dar sinais de deterioração. Em 1986, na tentativa de promover o cinema norte-coreano no exterior, Kim autorizou que Shin e Choi viajassem a Viena, na Áustria, sob o pretexto de encontrar um crítico de cinema japonês. O objetivo oficial era iniciar as negociações para a distribuição internacional do novo projeto, mas o casal tinha outros planos. Durante a estadia em Viena, conseguiram convencer os guardas-costas a deixá-los sozinhos por algumas horas. Aproveitaram a brecha, entraram num táxi, foram perseguidos, abandonaram o carro em meio a um engarrafamento e correram Caralho. a Embaixada dos Estados Unidos para pedir asilo político. O caso teve enorme repercussão internacional. Para provar que haviam sido sequestrados, viviam sob constante vigilância, Shin e Choi haviam feito gravações secretas Pera aí. A Venezuela produz drogas porque eles não conseguem extrair o próprio petróleo? Parabéns. Estão de parabéns. de conversas com Kim Jong-il. Em uma delas, o próprio ditador admitia que sequestrou Mas o problema é que eles usam é que eles usam mesmo. A metafetamina é legal na Coreia do Norte, tem até feriados que eles dão de presente. Aí é o problema, tá ligado? Se eu tivesse a minha ditadura, sim, produziríamos drogas. Não, a população não iria usar essa porque é um problema. e orientou o casal a mentir, dizendo que estavam na Coreia do Norte por vontade própria. Após a fuga, Shin e Choi passaram cerca de 3 anos sob proteção da CIA, que os ajudaram a se adaptar à sua nova vida no exílio. Eventualmente eles se mudaram para Los Angeles, onde puderam retomar suas carreiras longe do alcance do regime norte-coreano. Vale ressaltar que a versão oficial da Coreia do Norte sobre o caso diverge radicalmente da narrativa amplamente aceita no Ocidente. Segundo o regime norte-coreano, Choi e Shin não foram sequestrados, mas viajaram voluntariamente, motivado por razões ideológicas e artísticas. O governo afirma que ambos estavam desiludidos com a repressão cultural da Coreia do Sul e encontraram na Coreia do Norte um ambiente propício para uma arte voltada ao povo, com apoio irrestrito de Kim Jong-il. A narrativa nega qualquer forma de Yosef, corta toda essa parte. cárcere Deixa apenas o vídeo rodando. Aí vai ter um monte, tipo, o pessoal que vai estar assistindo vai estar assim. e retrata os dois E o chat sumindo e voltando, sem contexto nenhum. restrito de Kim Jong-il. A narrativa nega qualquer forma de cárcere ou de coerção e retrata os dois como colaboradores voluntários que depois trairiam o gesto de boa vontade ao fugirem. Filmes como Pulgasari são apresentados como frutos legítimos dessa colaboração patriótica, símbolo do potencial artístico do socialismo Juche. Na Coreia feudal, um rei governa com mão de ferro, controlando rigidamente as terras e mergulhando o povo na miséria e na fome. Ele chega inclusive a confiscar os instrumentos Yosef, corte adicional é o que eu vou fazer. Corte adicional é o que eu vou fazer no teu pagamento. de trabalho Ó, dos camponeses para fabricar armas. Taxi, o melhor ferreiro do reino, é preso e morre de fome por tentar defender a população. Pouco antes de morrer, ele molda uma pequena estatueta de arroz em forma de monstro e reza aos deuses para que a sua criação ganhe vida e proteja os oprimidos. Sua filha Miki recebe a estatueta e, ao se ferir acidentalmente enquanto costura, faz com que o sangue entre em contato com o boneco, trazendo-o à vida. O pequeno monstro começa a comer metal e, ao consumir as ferramentas de um fazendeiro, cresce rapidamente. A Mi o batiza de Pulgasari, nome de uma criatura mítica do folclore coreano que seu pai mencionava, um devorador de ferro e aço. Com o tempo,
Cigarrilha aristocrática também. Os camponeses se revoltam contra a pobreza e a opressão, formando um exército para derrubar a monarquia, agora com a ajuda do gigantesco Pulgasari. Os generais do Império sequestram Ami e ameaçam matá-la se o monstro não entrar numa jaula construída especialmente para ele. Para salvá-la, Pulgasari se deixa capturar e é incendiado, mas sai ileso, e logo depois os rebeldes invadem o palácio do governador regional e o matam. Ao saber da rebelião, o rei decide sufocá-la, mas se depara com Pulgasari, que derrota facilmente seus exércitos ao devorar as armas metálicas dos soldados. Em um ataque final, a criatura é aparentemente destruída ao ser enterrada viva e exorcizada por feiticeiras. O líder da rebelião, Inde, noivo de Ami, é capturado e executado. E Ami passa a ser ameaçada de morte. Após conseguir escapar, Ami retorna ao local onde Pulgasari foi enterrado e o revive ao derramar seu sangue sobre a terra. O monstro renasce, derrota o exército real, destrói o palácio e mata o rei, libertando o povo das garras do tirano. No entanto, com o tempo, Pulgasari começa a devorar também as ferramentas dos próprios camponeses, agora sem resistência, já que ainda é visto como um salvador. Ami percebe que a fome do monstro é insaciável e que ele está se tornando uma nova forma de opressão. Para impedi-lo, ela se sacrifica, escondendo-se dentro de um enorme sino que Pulgasari engole. Ao devorar Ami, o monstro sente dor e agonia. O seu corpo se petrifica e desmorona, destruindo os dois, mas libertando o povo afinal. E agora que eu contei a história, eu vou dar as Gostei da história do sacrifício. várias interpretações que o filme tem, correto? O filme Pulgasari pode ser visto como uma releitura cinematográfica de uma antiga lenda Nossa, olha a crítica que faz ao próximo regime. É, exatamente. folclórica coreana, centrada na figura de um monstro que cresce ao devorar ferro. Livre de qualquer leitura política específica, a obra se apresenta simplesmente como uma fábula moral sobre os riscos do poder desmedido e da confiança cega nas forças que criamos. Ao enfatizar o crescimento incontrolável da criatura, o filme resgata a lição central da fábula original. Toda força que escapa ao equilíbrio pode se voltar contra aqueles que dela dependem. Assim como o Pulgasari folclórico acaba devorando os recursos da comunidade que o acolheu, o Pulgasari do filme, após cumprir seu papel como libertador, transforma-se numa ameaça. Aquilo que nasceu como solução passa a ser parte do problema. A decisão de Ami de destruí-lo ecoa o desfecho tradicional do mito, a restauração da ordem por meio do sacrifício consciente de quem compreende E aqui a gente faz transe. E aqui a gente faz transe. levaria à ruína. Nessa chave de leitura, a criatura não é nem boa nem má, mas moldada por aquilo que consome. E Ami, ao se sacrificar, encarna a sabedoria e a necessidade de quem entende que interromper um ciclo exige coragem, lucidez e principalmente sacrifício. Lido como fábula, Pulgasari é uma narrativa sobre criação, responsabilidade e limites. Uma história onde o verdadeiro heroísmo não tá na força, mas na capacidade de dizer basta. Pulgasari se alimenta de ferro, não qualquer ferro, mas aquele moldado por mãos humanas. Espadas, lanças, ferramentas de guerra, é disso que o monstro vive. Nesse detalhe tá o cerne dessa interpretação. Pulgasari mostra o militarismo como uma força que cresce do conflito e que só sobrevive enquanto houver guerra. O monstro acaba libertando o povo da tirania com a violência, que nesse contexto é totalmente justificada. Mas a vitória não Eu ia fazer uma piada aqui envolvendo repressão a senegalês. R$20. Olha, Beth. Eu sei que a Brasília onde nasci é, com razão, odiada por aqui, mas eu preferia BSB do que esse inferno de palafita e esgoto a céu aberto. E adicionou um link. É realmente, Belém é abissal. Cadê? Certeza que é Belém. Tem acontecido. Peraí que eu me. Acha que tem acontecido. Peraí que eu me. Viu? Cara, como que vocês, povo de... Alguém que mora em Belém, primeiro, sinto muito, eu sei que tem um mano aí. Você mora num lugar bom em Belém, né? Acha que tem acontecido. Peraí que eu me. Isso É o esgoto. É. Acha que tem acontecido. Peraí que eu me. Pelo amor de Deus, velho. Cara. Tá, velho. Cara, velho. Na moral, ter feito a porra do evento em Belém é uma das grandes piadas não intencionais da história, né, velho? Casa de temporada inteira.
89 mil reais. Casa Cop 30, 254 mil reais. É isso aí, pô. Que se f... cara. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, né, velho? E eu achando minha vida na região metropolitana de Curitiba ruim. Porra. Cara, existem lugares assim em Curitiba. Sim, existem lugares assim em Curitiba. Bom, existiam. Eles foram demolidos e o pessoal lá ganhou casa, mas por muito tempo teve lugar assim, cara. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul tem lugar assim. A questão é que Belém, 70% da cidade é assim, né? Sari continua faminto. Passa a devorar Tipo, não apenas armas, mas também arados, enxadas, martelos, os instrumentos de trabalho dos camponeses. A força libertadora se transforma numa nova opressão. Agora é o monstro quem confisca o ferro, impondo a mesma lógica de escassez que antes emanava do Estado feudal. Essa virada revela uma crítica ao militarismo que, uma vez instalado, torna-se um fim em si mesmo. Essa metáfora é especialmente interessante quando colocada no contexto norte-coreano. Produzido na década de 1980, o filme antecipa elementos da política Songun dos militares em primeiro lugar, que Kim Jong-il oficializaria nos anos 90. O Songun prioriza os militares como pilar do Estado, desviando recursos da população civil para sustentar o aparato bélico. A obsessão com a defesa transforma o povo em combustível para a máquina de guerra. O verdadeiro vilão do filme não é um invasor externo, mas um burocrata que exige ferro do povo para fabricar armas. Pulgasari, ao destruí-lo, parece trazer libertação, no entanto sua fome insaciável mostra que a máquina bélica, mesmo sem inimigos externos, acaba voltando-se contra o próprio povo. Ami, a jovem que deu origem ao monstro, percebe isso. Ao se sacrificar para destruí-lo, ela demonstra que a vitória só é completa quando a força revolucionária é contida e desativada. Pulgasari nesse contexto não é uma fábula sobre opressão, mas também questiona o que acontece quando a guerra termina, mas a sua máquina permanece em Sanseito no Japão está crescendo. Cara, se eles abrirem muita asinha, se o partido Sanseito lá, os nacionalistas japoneses começarem a brincar muito, irmão, já sabe, eu não tenho preconceitos. Há uma leitura possível de Pulgasari que transforma o monstro em símbolo de outro tipo de força histórica, o capitalismo. Pulgasari, em sua gênese, é libertador. Ele surge do sofrimento popular, alimentado pela sua esperança, pela necessidade de sobrevivência, pelo desejo de romper com o antigo sistema feudal. Sua primeira ação é revolucionária. Ele ajuda os camponeses a vencer a monarquia, a derrubar a opressão e a sonhar com um novo mundo. Mas essa fase passa rápido. Logo depois da vitória, o que deveria ser um novo início revela-se como uma continuidade trágica sobre outra forma. O monstro agora volta-se para os instrumentos de trabalho. Valeu, Secotins! Secotins mandou R$10. Boa noite, Dom Pardo. Uma recomendação. Charutos Romeu e Julieta. São deliciosos e saber que foram feitos com trabalho escravo de um comunista deixa ainda mais gostosos. Irmão, não existe ação mais aristocrática do que fumar um bom charuto cubano tomando um bom suco Aurora. Do próprio povo. Não mais as armas do inimigo, mas os arados, as ferramentas, as estruturas. Ele consome tudo e precisa consumir para continuar existindo. O filme sugere que até mesmo uma força inicialmente libertadora, como a industrialização. O filme sugere Yossi, faça um milagre. mesmo uma força inicialmente libertadora, como o mercado ou a indústria, Comendo chocolate da Nestlé. pode tornar-se autofágica. O capitalismo aqui não é apenas uma lógica econômica, é uma estrutura que, para se manter, precisa ficar se expandindo continuamente, mesmo que isso signifique devorar os próprios pilares sociais que o sustentam. Pulgasari, assim como o capital, não conhece limites naturais. O seu crescimento não é motivado por necessidade real, mas por um impulso interno. Ele cresce porque precisa crescer. E nesse crescimento, ele destrói. O que começou como uma promessa de liberdade se converte em uma espiral de acumulação vazia que desestrutura comunidades, corrói tradições e transforma tudo, inclusive o trabalho humano, em combustível. Essa leitura funciona também como uma crítica ao fetichismo da mercadoria, a alienação da produção e, sobretudo, a ideia de crescimento como um valor absoluto. Não há contemplação, não tem pausa, o progresso se torna uma marcha cega. E a criatura que antes simbolizava a salvação revela-se um sistema que exige sacrifício permanente, mesmo em tempos de paz. No clímax da narrativa, quando Ami decide destruir o Pulgasari, é marcada a renúncia ao mito do crescimento sem fim, justamente pelas mãos de uma camponesa. O que está sendo destruído não é apenas um monstro, mas uma lógica. Olha, Tafa!
Tafa mandou R$ 10. Salve, Pado. Salve, meu nobre. Publiquei um texto no Substack sobre quando o capitão James Cook foi confundido com um deus pelos nativos do Havaí e adicionou um link. Baita, Apoteose do Capitão Cook. Esse eu não li. Esse aí soltou em agosto. Ah, obviamente eu não li, soltou agora, né, cara? Deixa eu mandar aqui, Apoteose do Capitão Cook. Muito bom. James Cook. Sem piadinhas. Eu já mandei o link lá, deixa eu mandar aqui no chat. Vamos ler depois lá, seu bando de canalha. Um modo de vida baseado na extração e no esgotamento. A comunidade, então, só reencontra sua dignidade ao ter coragem de eliminar aquilo que um dia parecia ser a sua salvação. Assim, Pulgasari seria uma fábula sobre o capitalismo, uma máquina que, para seguir existindo, precisa consumir tudo, até mesmo aquilo que a sustenta. Em uma leitura ainda mais situada no contexto histórico da Guerra Fria, Pulgasari pode ser visto como uma alegoria da relação entre a Coreia do Norte e a União Soviética. Pulgasari é feito de ferro, vive do ferro, cresce com ferro. O ferro aqui não é apenas matéria, ele é um símbolo. Ele representa a indústria pesada, o progresso técnico, a promessa de poder material. E nesse caso, esse imaginário remete à União Soviética, que desde os primórdios da Coreia do Norte foi seu maior aliado, tanto em termos ideológicos quanto práticos. Nos anos de fundação do regime norte-coreano, Moscou era o farol da revolução. Foi a União Soviética que forneceu tecnologia, engenheiros, tanques, ideologia e respaldo internacional. Era o irmão Ele cresce tomando ferro, pô. velho da revolução. Assim como Pulgasari, o gigante metálico ajudava os camponeses, no caso o proletariado revolucionário coreano, a romper com o jugo feudal e colonial. Era uma relação de aliança e confiança. Com o tempo, essa criatura de ferro começou a crescer demais. A ajuda tornou-se dependência. A presença protetora começou a revelar suas sombras. Pulgasari, uma vez libertador, passou a devorar os meios de vida daqueles que o acolheram. E esse é o ponto de ruptura. A narrativa começa a desenhar um arco de decepção e também de advertência. Nos anos 80, essa metáfora pode faz ser sentido. sustentada pela realidade geopolítica da época. A União Soviética, sob a política de detente, Tipo, ó, meu Deus, a gente depende da União Soviética. Agora, a Coreia do Norte é um protetorado e chinês. mais tarde, sob a liderança de Gorbachev, começou a se aproximar da Coreia do Sul, buscando relações diplomáticas e econômicas mais amplas. Para Pyongyang, isso foi uma traição. O aliado de décadas abandonou a causa. O gigante de ferro virou as costas, assim como Pulgasari voltou-se contra os próprios revolucionários que ajudou a erguer. Essa decepção histórica é refletida na tela como Falou, Tex, boa noite. a constatação Dormi antes sabendo que o Thiago Santini vai ter falado. Porra, não fiquei sabendo. Sério? Caralho. apoio externo é eterno, Ok, né? porque a lealdade ideológica tem os seus próprios limites estratégicos. Primeiramente, enviarei o comprovante pro clube de livro. Segundo, joguei um homenzinho amarelo em um canto aleatório de Belém e não me decepcionei. E adicionou um link. Piovistas está na sede do evento que será exibido superfaturado, com valores comicamente exorbitantes pra gringo que por toda a sua vida cagou em vaso de ouro. Que beleza, hein? O pessoal de Belém tá muito puto comigo, mas. Não toma no cu, né, cara? Vamos se Não pode depender nem mesmo de aliados socialistas. O verdadeiro caminho da revolução não é o internacionalismo, mas o nacionalismo revolucionário quem vai garantir o futuro da Coreia, mas o próprio povo coreano sobre os princípios da doutrina Juche, com autossuficiência total, política, econômica e 50% de Belém é assim, é favelão. Outros 40% são bons e os 10% é aniquilação social. militar. A verdadeira revolução, portanto, precisa ser feita com sangue coreano, com ferro coreano, sob comando coreano. Essa seria a lição da fábula nesse contexto, que talvez seja o mais ideológico de todos que eu falei aqui. Entre todas as interpretações possíveis de Pulgasari, talvez nenhuma seja tão ousada quanto essa. A de que o monstro de Estou com medo de perguntar o que seria aniquilação social. Pô, velho. Eu não tenho nenhum exemplo. Ah, aniquilação social é isso daqui, ó. Acho que eu posso mostrar. Aniquilação social é o último nível, é o nível mais grave de pobreza. Vou mostrar pra... eu não preciso nem mostrar algo muito grotesco. Aniquilação social. Isso daqui é aniquilação social.
Isso aqui é aniquilação social. Isso daqui é aniquilação social. Tô aqui no CRAS de São Cristóvão, vim reivindicar os meus direitos. A Lanox mandou R$10. Olha o Alan. 150 pessoas assistindo um vídeo sobre cultura de um chitole asiático que ninguém além do Shimohara se importa. Às 1h30 em uma madrugada de sexta pra sábado. Vão copular seus merdas. Pô, para de jogar a realidade desse jeito na minha cara, senão eu vou ter que sair agora, eu vou ter que beber, pô. Vou ter que parar a madrugada bebendo. Toma no cu. Esse... Tô aqui no CRAS de São Cristóvão, vim reivindicar os meus direitos. Isso aí é aniquilação social. Oi, tudo bem? Quem é do Bolsa Família? Também tô grávida. Meu Bolsa Família recebi R$305. É não? Você tem a ver com o vídeo? Algum corno perguntou. Eu tenho medo de perguntar o que seria aniquilação social. Eu tô demonstrando pra ele. Ferro representa o próprio Kim Il-sung, não como caricatura nem como sátira, mas como figura simbólica mitificada e depois corroída pelo tempo. Um herói que, ao fim da vitória, tornou-se um tipo de opressor. Pulgasari nasce do sacrifício de um ferreiro e de uma camponesa, figuras do povo pobre, sacrificado e ferido pela tirania. Ela entrega o seu sangue, a sua energia vital para dar vida à criatura, e o que nasce é um salvador concreto, tangível, dotado de força e presença. Ele luta pelo povo contra os senhores feudais, contra os invasores, contra os traidores, e a revolução se realiza sobre a sua liderança. Ele é, no início, um libertador. Esse é o Kim Il-sung durante a luta anti-japonesa. Algum corno. Independência, o pai da pátria, a criatura gerada diretamente do sofrimento popular. Assim como Pulgasari, que parece emergir não de uma ideologia externa, mas das entranhas da própria Coreia. Como resposta histórica... Para de me fazer uma denúncia, meu bairro faltou energia hoje. A rua de areia esburacada. O GPS aqui é todo torto. Esgoto céu aberto e fica no morro, vai tomar no... Caralho. Filha da puta vive isso daqui na vida real, tá ligado? Vou lançar um pronunciamento aqui antes. Vazou a vida do indigo aí, ó. Maluquice, então eu vou lançar de maluquice aqui. Se for pra me escutar e levar a sério, eu nem escute. Olha a vida do indigo aí, ó. Não dá, mano, não dá. Consegue Não acaba essa porra. de dominação e dor. Mas o que acontece depois da vitória? Pulgasari não desaparece. Ele não volta ao seu repouso mítico, ele não se dissolve, muito pelo contrário, ele permanece. E com o tempo ele se revela insaciável. Precisa consumir cada vez mais. As suas exigências crescem. Ele já não luta por liberdade, ele consome liberdade. Os arados do povo, as suas ferramentas, os seus recursos, a sua subsistência, tudo. Esse é o povo que vai lutar a terceira guerra, na guerra comercial contra a China e os Estados Unidos. Não. Esse é o povo que vai fazer estrada no interior de Roraima, beleza? Em escala 7-0 em 16 horas por dia, beleza? Esse é o povo que vai fazer essas obras de infraestrutura. Esse é o povo que vai levantar siderúrgicas por todo o país. Esse é o segundo ato da metáfora. A revolução que não se recolhe transforma-se num regime. O herói que não renuncia vira figura de culto. O Kim Il-sung, de libertador, passa a ser o centro de uma estrutura autoritária que exige adoração constante, vigilância absoluta e sacrifícios permanentes. Mora em um prédio aqui do lado, tem aniquilação social, literalmente os barracos do lado e um balão imundo de alvorada. O povo deve continuar alimentando a criatura, mesmo sem guerra, mesmo sem inimigo. Esse é o povo que vai construir a ponte que liga Manaus com o Brasil. Porque o monstro precisa viver. Ami, então, compreende que a mesma figura que ela ajudou a criar, agora devora o seu povo. E aqui o simbolismo se intensificaria. Não é um inimigo que ela precisa enfrentar, mas a sua própria criação. O que se exige dela não é a coragem diante de um tirano estrangeiro, mas o discernimento moral para destruir aquilo que um dia amou e acreditou. A cena em que ela se sacrifica para destruir o Pulgasari é, nesse sentido, a mais poderosa de todo o filme. Seria uma denúncia da idolatria política, uma crítica ao culto de personalidade e um grito contra a perpetuação do poder. Pulgasari... Tribunal de Haia? Porra. Tribunal de Haia? O resort de Haia, né? Esse contexto seria uma fábula sobre desilusão política, sobre como líderes, mesmo legítimos, podem se transformar em tiranos se não forem contidos, e sobre como o verdadeiro poder sempre pertenceu ao povo.
Não importa qual interpretação você escolha. Se Pulgasari é um conto folclórico sobre a responsabilidade, uma crítica ao militarismo, uma alegoria ao capitalismo, um reflexo da relação com a União Soviética, ou até mesmo uma metáfora ao Kim Il-sung, a gente não sabe. Talvez sejam todas essas coisas, talvez nenhuma, e a verdade é que eu não acho que isso importe. A verdade é que a arte, mesmo a mais estranha e obscura, é uma lente pela qual enxergamos o mundo. Um filme tão bizarro e específico como Pulgasari, ainda assim carrega um potencial universal de reflexão. O que o Pulgasari devora pode ser ferro, armas, ferramentas ou então liberdade. Estou empolgado em ver esse corte no YouTube e lembrar de tudo que aconteceu. O pessoal do YouTube não vai saber o quão longe essa foi. O que importa é o que ele revela sobre a nossa relação com o poder, com os salvadores que escolhemos, com os sistemas que nós criamos e com as consequências que tudo isso gera. E é aí que tá a beleza da arte. Mesmo onde não se esperava nada, sempre há algo que pode ser dito, sentido ou questionado. Até mesmo de um kaiju norte-coreano. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Baita vídeo. Esse foi o que eu consegui fazer. Baita vídeo. Bom vídeo, bom vídeo. É isso aí. Viva o cinema da República Democrática Popular. Foda-se. Coreia do Norte.